Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 14 de janeiro. A família franciscana celebra hoje o bem-aventurado Odorico de Perdanone. Ele foi missionário na Ásia, principalmente na China, e viveu de 1265 a 1331. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, novamente Jesus pôs-se a andar à beira do mar. E todas as multidões iam até ele, e ele ensinava a todos. Foi enquanto caminhava que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Vem e segue-me." Mateus se levantou e seguiu Jesus. Aconteceu um almoço na casa de Levi, ou Mateus. E Jesus e os discípulos estavam lá, juntamente com muitos cobradores de impostos e pecadores. Estavam também alguns fariseus. E eles perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus, tendo ouvido esta pergunta, respondeu-lhes: "Não são as pessoas sãs que precisam de médico, mas as pessoas doentes. Eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os pecadores." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente o Evangelho chega até nós nesta manhã como uma literatura vocacional. E hoje com algumas características muito interessantes para que a gente possa entrar no espírito desse Evangelho. Novamente, Jesus está caminhando à beira do mar. Mar na Bíblia, algumas vezes traz o sentido de caos, de desolação, de turbulência, e muitas vezes também causa o pavor e o medo. Mas o texto do Evangelho vai dizer: "E todos iam até Jesus, e Jesus os ensinava." E foi justamente nesse momento de caminhada à beira do mar que Jesus encontra-se com um homem chamado Levi, que também significa Mateus. Estava trabalhando, sentado na coletoria de impostos, porque ele é um cobrador de impostos. Segundo a lei de Israel e a religião de Israel, um impuro, um traidor e um marginalizado. Mas é a ele que Jesus vai dirigir esta palavra nesta manhã, como um convite para ser seu discípulo. Vem e segue-me. E é interessante que diz o nosso texto bíblico que imediatamente Levi se levantou e seguiu a Jesus. E muitas outras pessoas seguiam a Jesus, vai dizer o Evangelho de hoje. Mas nem todos entraram na intimidade de Jesus. Porque sentar à mesa significa participar da comunhão e da intimidade de Jesus. Entrar na casa significa a igreja, porque no Evangelho de Marcos, casa significa a igreja. E é justamente numa mesa, onde Jesus está sentado juntamente com seus discípulos, juntamente com muitos cobradores de impostos e pecadores, porque o texto vai dizer: "E muitas outras pessoas seguiam a Jesus." Mas nem sempre seguir a Jesus significa estar na intimidade com Ele. Nem sempre seguir a Jesus significa que a pessoa está sentando à mesa com Jesus e nem entrando em sua casa. Porque também seguindo a Jesus estão os fariseus, que também estão sentados à mesa com Jesus e os discípulos. E os fariseus é um grupo religioso. Fariseu significa separado. Eles achavam que o mundo estava perdido, toda a sociedade estava perdida. Assim, de um modo sectário e separado, eles se vestiam de modo diferente, comiam de modo diferente, viviam de modo diferente, porque eles se achavam os únicos puros, os únicos perfeitos, os únicos crentes, os únicos salvos. E com isso, então, eles marginalizavam todos os outros que não eram fariseus. Mas eles também estão sentados na mesa de Jesus, estão na casa de Levi. Mesa significa comunhão, intimidade com Jesus. Casa significa a igreja. E de repente, então, eles vão fazer uma pergunta para os discípulos: "Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Geralmente, os mestres de Israel
não se misturavam com as pessoas porque poderiam ficar com má fama. Mas Jesus é um mestre diferente. Jesus senta-se à mesa com cobradores de impostos e também com pecadores. Jesus toca, Jesus caminha, Jesus anda com as pessoas de má fama. E é Jesus que vai responder a essa pergunta feita aos discípulos. E Jesus diz: não são as pessoas sãs que precisam de médico, mas as pessoas doentes. E eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os pecadores. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos percebendo que todos nós somos convidados a sentarmos à mesa com Jesus, a participarmos da intimidade dele. Todos nós somos convidados a estarmos na casa de Jesus, sentados na mesa com ele. Mas nem todos têm motivação de discipulado. Nem todos têm corresponsabilidade para o discipulado. De tal modo que muitos outros que andavam atrás de Jesus, interessante que o Evangelho vai dizer isso 2 vezes hoje. E muitos andavam atrás de Jesus. E todos caminhavam atrás de Jesus e ele ensinava a todos, mas nem todos assumiam ou aderiam aos ensinamentos de Jesus. E assim, então, nós vamos entender por que muitos dos batismos que nós conferimos a muitos irmãos e irmãs não produz fruto. Mas a graça fica inerte e inoperante na vida da pessoa porque ela não sentou à mesa com Jesus. Ela não viveu na intimidade com Jesus. Ela não entrou na casa com Jesus. A casa de Jesus, a igreja, não é uma sociedade perfeita. E perfeição é diferente de santidade. Nossa Senhora, a Virgem Maria, toda pura, toda santa, toda imaculada, ela não é perfeita porque só Deus é perfeito. Então Jesus já nos ensina aqui na sua casa, na sua assembleia. Perfeição é diferente de santidade. Mas eu e você que sentamos à mesa com Jesus, que estamos aí também dentro da casa dele, nós não somos perfeitos. Porque a Igreja de Cristo não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos. Carregamos a nossa santidade, mas também carregamos as nossas fraquezas humanas. Carregamos os nossos pecados. Aquilo que um dia o apóstolo João vai dizer: quem diz que não tem pecado é um grande mentiroso. A igreja não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos. A igreja é a casa de Jesus, formada por homens e mulheres que tomaram consciência dos seus pecados, tomaram consciência das suas fraquezas humanas, e ele, que é o médico dos corpos e da alma, ele tem o poder de nos curar e ele tem o poder também de nos perdoar. Por isso nós somos a assembleia daqueles homens e mulheres que se penitenciam e confiam na misericórdia de Jesus, procurando a conversão permanente em suas vidas. Aquilo que o apóstolo Paulo falava: eu ainda não faço o que eu quero, eu ainda não atingi essa perfeição, mas eu corro por alcançar. Às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Mas para todos eu me fiz pecador, para levar a todos a Cristo Jesus. E João novamente vai nos recordar: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas se o coração acusa a cada um de nós de pecado, nós temos um advogado que é misericordioso, que saberá nos curar e nos perdoar se houver arrependimento. Por isso, qualquer dia, quando você ouvir falar alguém dizer: mas lá na igreja só tem homens e mulheres hipócritas, pode convidá-lo a sentar do nosso lado, porque tem um lugarzinho para ele também. Se ele tomou consciência das suas hipocrisias, tomou consciência dos seus pecados, e também vão se penitenciar e buscar a conversão de cada dia. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me fé reta, esperança certa e caridade perfeita, para que eu possa cumprir com verdade o vosso mandamento. Logo mais às 18h30, estarei celebrando na comunidade lá do Jardim das Oliveiras, e às 20 horas na comunidade São José da Bela Vista. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Bem-aventurado Odorico de Perdenone, rogai por nós. Amém.